Olá! Nesta videoaula, iremos resolver um exercício sobre polaridade de ligação. O exercício é, em cada caso, indique qual a ligação mais polar e qual átomo tem carga parcial positiva. Então, vamos ver primeiro a letra A. Vamos comparar a ligação covalente entre o hidrogênio e o oxigênio com a ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. São duas ligações covalentes polares, porque são átomos diferentes que estão ligando, com eletronegatividades diferentes. Porém, qual delas é mais polar? Para saber isso, eu precisaria saber a relação da diferença de eletronegatividade, né? Ou seja, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio é maior ou menor que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Então, para isso, eu precisaria lembrar da ordem, né, de eletronegatividade dos átomos. Então, deixa eu colocar ela aqui para vocês. Então, essa aqui é a ordem dos 10 maiores, dos elementos com as 10 maiores eletronegatividades. E aí, nós temos aqui o hidrogênio, que dentre eles é o de menor eletronegatividade, e nós temos o oxigênio aqui, que é o segundo maior, e o cloro está aqui. Então, vamos ver, olha a diferença entre o cloro e o hidrogênio e a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio. Percebam que a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio é maior do que a diferença entre o cloro e o hidrogênio. Então, o oxigênio vai conseguir formar um polo negativo maior. O oxigênio vai conseguir atrair para o lado dele mais elétrons do que o cloro. Então, o oxigênio vai formar aqui do lado dele um polo negativo mais intenso do que o polo negativo que o cloro vai conseguir formar. Então, por isso, a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio será mais polar do que a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Correto? E quem é o átomo que terá a carga parcial positiva em cada uma das ligações? Nos dois casos será o hidrogênio, porque quem tem a carga parcial positiva é o átomo menos eletronegativo entre os dois. Aqui o menos eletronegativo é o hidrogênio e aqui também é o hidrogênio, porque pela fila aqui de eletronegatividade, o hidrogênio é o menos eletronegativo de todos. Então, átomo com a carga parcial positiva nos dois casos é o hidrogênio e o hidrogênio. Então, assim nós respondemos a letra A. Vamos para a letra B, comparar a ligação entre carbono e bromo com a ligação entre carbono e enxofre. Então, vamos ver a diferença de eletronegatividade. Os dois casos têm carbono, então carbono com bromo, então aqui vai ter uma diferença de eletronegatividade, e carbono com enxofre, que está um do lado do outro. Ora, a diferença de eletronegatividade será maior entre carbono e bromo. Por isso, essa será a ligação com maior polaridade. A ligação mais polar será entre carbono e bromo. E nos dois casos, tanto carbono e enxofre quanto carbono e bromo, o carbono é o átomo menos eletronegativo. Então, nos dois casos, o átomo que terá carga parcial positiva será o carbono. Átomo com carga parcial positiva, nos dois casos, será o carbono. Então, respondido também a letra B. Vamos responder agora a letra C. Agora, eu vou comparar três ligações. Enxofre com fósforo, enxofre com iodo e enxofre com flúor. Qual das três vai ser a mais polar? Então, todas elas têm enxofre. Então, enxofre com fósforo. Então, aqui vai ter uma diferença de eletronegatividade, eles estão perto. Enxofre com iodo, também está bem pertinho, um do lado do outro. E enxofre com flúor. Opa, enxofre com flúor está muito longe. Então, a mais polar das três, certamente será enxofre com flúor. É a ligação mais polar dessas três. E qual será o átomo que terá a carga parcial positiva? Aqui eu vou ter que olhar caso a caso. Vamos ver primeiro enxofre e fósforo. Entre o enxofre e fósforo, qual deles é o menos eletronegativo? O fósforo.
Então, o fósforo, ele que vai perder os elétrons, né? Então, quem vai atrair mais o elétron é o enxofre. Então, o enxofre vai atrair, então o enxofre vai ficar com a carga parcial negativa, porque vai puxar os elétrons para ele. Consequentemente, o fósforo vai ficar com a carga parcial positiva. Então, vai ser o fósforo no primeiro caso. Agora, no segundo caso, entre o enxofre e o iodo, quem vai ter a carga parcial positiva? Entre o enxofre e o iodo, quem vai ficar com a carga parcial positiva é o enxofre, porque ele é o menos eletronegativo. O iodo consegue atrair mais fortemente os elétrons. Então, o iodo vai puxar os elétrons para ele, então vai ficar negativo. Consequentemente, o enxofre vai ficar positivo. E no terceiro caso, quem vai ter a carga parcial positiva entre o flúor e o enxofre? Certamente o enxofre, porque o flúor de todos é o que tem mais eletronegatividade. Então, vai puxar bastante os elétrons para ele. Como o elétron é negativo, o flúor vai ficar com carga parcial negativa. E o enxofre, carga parcial positiva. Então, respondido a letra C, vamos responder a última letra, que é a letra D. Entre a ligação feita por nitrogênio e enxofre, a ligação feita por nitrogênio e nitrogênio, e a ligação feita por nitrogênio e oxigênio, qual será a mais polar? Todas elas têm nitrogênio. Então, nitrogênio com hidrogênio. Opa, está muito longe um do outro. Então, bastante polar. A diferença entre as eletronegatividades é muito grande. Agora, nitrogênio e nitrogênio. A ligação vai ser apolar, né? Não tem diferença de eletronegatividade entre dois nitrogênios. E nitrogênio e oxigênio? Tem uma diferença muito pequena, porque eles estão muito próximos. Então, qual delas é a mais polar? Nitrogênio e hidrogênio, porque são os que estão mais distantes um do outro aqui. Então, ela é a ligação mais polar das três. Agora, vamos ver em cada uma das três qual é o átomo com a carga parcial positiva, que sempre será o menos eletronegativo. Então, no primeiro caso, entre o nitrogênio e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, ele terá a carga parcial positiva. Então, no primeiro caso, será o hidrogênio que tem a carga parcial positiva. No segundo caso, nenhum deles terá carga parcial positiva, porque é nitrogênio com nitrogênio. Se os dois são com a mesma eletronegatividade, nenhum dos dois ficará positivo nem negativo, será uma ligação apolar. E aí, no terceiro caso, entre o nitrogênio e o oxigênio, aí nesse caso o oxigênio é mais eletronegativo, então o nitrogênio é menos eletronegativo, e o menos eletronegativo, que é o nitrogênio, terá a carga parcial positiva. Então, no último caso, o nitrogênio é o átomo com a carga parcial positiva. Então, desse jeito, nós respondemos a letra D e terminamos de responder esse exercício. Ficamos por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.